berrante aí pro Ailton, cadê? Boa noite, galera. Você que está nos assistindo aí pela internet, compartilha esse link aí para todo mundo. Vai nesse aviãozinho do teu lado direito do teu celular, compartilha para quem está assistindo, seus amigos. Vamos ter uma noite preciosa aqui. Você que também está aqui nos assistindo presencialmente, né? Que nesse momento você possa se conectar e curtir esse ambiente, curtir aquilo que o Senhor nos proporcionou essa noite. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. E autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. E cale-se diante dele a terra, e dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Rei dos povos. E não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz.
esse amor. Sou mais uma vítima e ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima, já posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver, e a terra passar no alto simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra onde eu for seja você em meu lugar. No silêncio eu sinto a tua brisa, e quando eu penso em ti, tua mão me acaricia. Vem de dentro cada flor desse jardim. Desde que a luz nasceu, nada é tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver, e a terra passar no alto simples como deve ser. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até teu sonho se realizar, e que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, não. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como um pai sonhou. Toda terra cheia da sua glória, e que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, não. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como um pai sonhou. Toda terra cheia da sua glória. Das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como um pai sonhou. Terra cheia da sua glória. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, e o
Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, a presença vem me amparar, e teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. E o teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. E teu amor não falha. Teu amor não falha. Do meu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes do meu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixou as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. E eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixou as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixou as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus.
Boa noite para quem está aqui também. Acho que vocês já perceberam que a gente está no nosso, famigerado anfiteatro da Beira-Mar. E tem muita coisa acontecendo aqui ao longo do dia. E uma das coisas que a gente se propôs a fazer é voltar para cá e se misturar com tudo que está acontecendo nessa orla, mesmo nesse período de circulação mais restritiva. Então, nesse tempo agora, a gente quer realmente convidar, te encorajar, se você pode, se você realmente tem condições. Às segundas-feiras a gente vai estar se encontrando aqui. Eu quero te convidar para participar, continuar participando desse tempo de louvor muito massa. Obrigado, Xande, obrigado, Davi. Acertei? Obrigado, Davizão, massa. E aí a gente quer de verdade honrar aqui a vida dos meninos, por esse tempo bacana de música, esse tempo de louvor. É esse tempo onde a gente consegue colocar as emoções, e o coração, um pouco dos anseios, aos cuidados daquele que a gente entende que pode e nos entende de todas as formas, que é Jesus. Então, galera, a gente está voltando para o anfiteatro, claro que aí tentando cumprir dentro do possível aquilo que a gente entende como sendo necessário, Então, se você vier para cá, não esqueça de trazer sua máscara, se possível compartilhar aí do seu álcool em gel com a galera que vai estar aqui. Aos pouquinhos, nesse mês de junho, a gente vai retomando esse tempo aqui no anfiteatro às segundas, a partir das 19h30, beleza? Então, chama a galera, convida a turma, chega junto, tá bom? Para fazer mais uma vez desse local aqui um local especial às segundas-feiras à noite, beleza? Bom, ao longo da semana, você que não sabe, o SAL faz parte de uma comunidade, chamada Igreja Batista Central, e a galera que se reúne lá nessa comunidade como jovem, a galera tem algumas programações, uma delas é o SAL, mas tem outras também ao longo da semana. Na semana, às quintas-feiras à noite, a gente tem a sala de oração. A gente faz essa programação de maneira online, então às 21 horas a gente se encontra através da plataforma do Google Meet, e aí você é convidado para fazer parte. É só entrar lá, @movimento.atos, que tem um Linktree, você vai conseguir acessar bem facilmente, beleza? Dia de sábado a gente também continua com o Clubão, para você que tem dúvidas sobre a Bíblia, acha que a Bíblia é o conto da carochinha, acha que isso aí e nada é a mesma coisa. A galera do Clubão está se disponibilizando aos sábados, especificamente de 15 em 15 dias, a estar falando, a estar discutindo, e tirando as dúvidas, falando um pouco sobre as curiosidades que esse livro tão antigo, mas que algumas pessoas conseguem realmente entender o quanto que ele é atual, falando e vivenciando isso com uma galera muito massa. Você também pode fazer parte, tá bom? É muito simples, através do Google Meet também, lá no link é só clicar. Então às 16 horas no sábado, de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias você vai encontrar essa oportunidade, essa ferramenta muito massa. Então, reforçando, segunda-feira já pode vir para cá, claro, se você pode, se você tá afim de realmente chegar junto, e fazer parte de novo desse tempo aqui, é só colar, beleza? Tem uma moçada aqui no anfiteatro, então vou me dirigir um pouco para cá, vou falar um pouco apontado para cá, então não se sinta aí deslocado, beleza? Mas é só para compartilhar algo simples com você. A gente, enquanto comunidade, Igreja Batista Central, ao longo desse mês, nós estamos vivenciando um evento chamado EPL, Encontro de Pastores e Líderes, Encontro para Líderes. E a gente está falando sobre um tema que é o nosso tema também ao longo desse mês de junho, que é grão, povo e palavra. E aí a gente está ao longo desse mês com algumas programações, alguns conteúdos muito legais. A gente sempre, num tempo de aviso aqui, a gente reforça, então também se liga lá no arroba IBC Fortaleza, para você ficar ligado de tudo que vai acontecer. Essa programação, gente, é online e gratuita, então você é muito bem-vindo para fazer parte disso. Caso você siga a gente, caso você curta, você é um líder de uma igreja, você pastoreia uma igreja, você exerce um cargo, uma função de influência, você é muito bem-vindo para fazer parte, beleza? Então esse é o nosso recado de hoje. Eu quero me ater com você alguns minutinhos para meditar nas escrituras, nesse livro tão antigo, mas que é tão atual. Eu estou aqui mais especificamente, no livro de João, certo? No capítulo 12 e no verso 24, Jesus diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só,
mas se morrer, dá muito fruto. Verso 25, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Verso 26, se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. De maneira muito simples e numa tentativa de ser sucinto, eu queria dizer para você, caso você tenha dificuldade quando você escuta falar sobre Jesus de Bíblia e você associa isso a um representante público, a algum personagem político, se você escuta isso alguma vez e você associa essas palavras a algo muito difícil, queria que você lembrasse, quando você escutasse isso, você escutasse essas palavras entendendo o seguinte: bom, isso aqui que está sendo dito é o que Jesus fez. O próprio Jesus aqui está dizendo e está falando sobre a nossa vida, e eu acredito que a Bíblia também é um livro antropológico, é um livro que traz uma visão, ele traz um estudo sobre quem é o homem, o que é que a vida, o que é que as sabedorias falam sobre o que é o homem. A gente chama isso de antropologia, estudo do homem. A Bíblia também é um livro que traz essa informação. Jesus está dizendo para os seus discípulos que é importante que eles entendam que a vida, que a sua vida é semelhante ao grão de trigo. E se esse grão de trigo morre, aí sim ele vai gerar vida. Eu não sei se você que está aqui também consegue me acompanhar, se você consegue perceber como isso é simples, mas ao mesmo tempo é profundo. O fato é que Jesus, gente, não utiliza linguagem difícil não para falar com os seus. Ele está usando, porque naquela época também era uma coisa acessível, algo sobre como é que as coisas se comportavam. Ele está utilizando uma linguagem rural, ele está utilizando algo que era comum naquela época. O plantio do trigo era comum. E ele está dizendo que o grão do trigo, se ele não morrer, ele não gera fruto. Então era fácil entender que aquela semente, quando germinada, ela deixa de ser semente num determinado momento. Aquele grão ali, ele vai produzir alguma coisa, ele vai deixar de ser grão. Você não nasceu da idade que você tem agora. Você já foi alguém diferente, simples assim. Mas o que eu quero dizer com isso é que Jesus está falando que na nossa vida existem etapas. E que algumas etapas da nossa vida precisam ficar para trás. Algumas coisas que aconteceram realmente precisam ficar lá no lugar delas. E dado lugar, essa etapa passando, essa etapa dá um lugar a uma nova coisa. E Jesus está dizendo que, de uma maneira muito simples, o grão de trigo precisa morrer. E ele está falando para os discípulos que a gente, nós, somos esse grão de trigo. É claro que num tempo de contexto como esse nosso de pandemia, onde a gente diariamente está se acostumando com a normatização do caos, está ficando cada vez mais comum para a gente se acostumar com morte, está ficando comum uma normalização da finitude da vida, guardada as devidas proporções. Eu queria que você entendesse que esse movimento da morte, por mais natural que pareça, a Bíblia vai nos ajudar a entender que a morte, quando ela acontece de maneira, quando não é necessário, a morte acontece ou ela interdita a vida de alguém de uma maneira injusta, ou a morte que não tem ética, a maldade que não tem ética, ela vem sobre nós e não nos dá a opção de escolha. A Bíblia não está dizendo simplesmente assim, olhe para cima e dê um aleluia. Uma pessoa morreu, dê um glória a Deus. Não, a Bíblia também está ensinando a gente a chorar. A Bíblia também ensina a gente a sentir a dor do outro. A Bíblia também ensina não só a gente a chorar e a sentir a dor do outro, mas a Bíblia também está querendo me ensinar que amar significa estar no lugar do outro, entendendo que a forma como eu me trato, a forma como eu olho para a minha vida, também deve ser a forma como eu deveria olhar para a vida do outro. É claro que enquanto você não é atingido, tocado, talvez o seu ponto de vista fique um pouco mais frio. Talvez o seu ponto de vista sobre aquilo que é doença, ou sobre aquilo que é finitude, sobre aquilo que é ruim, talvez fique mais frio porque não aconteceu com você, ou talvez não aconteceu com a pessoa que você gosta.
Em tempos como esse, onde a morte está batendo na nossa porta e ela não está perguntando se a gente quer fazer parte agora do time, do trem que está indo para a glória. A morte não chega perguntando. A maldade não tem ética, ela não pergunta se você quer ser assaltado. Ela não pergunta se você quer levar um tiro na cabeça. Ela não pergunta se você quer ter o seu dinheiro roubado. Ela não pergunta se os impostos que você está pagando está sendo bem utilizado. A maldade faz parte de um sistema ao nosso redor. E em tempos como esse parece ser uma coisa maluca Jesus, falar de Jesus agora e dizer que esse grão de trigo tem que morrer. Talvez a palavra morte aí você associe esse tempo atual. Mas o que Jesus está querendo dizer não é só sobre morte. O texto que está usando o grão como uma espécie de sujeito da frase também está dizendo que essa morte é para gerar vida. Essa morte não é só simplesmente para nos dar uma referência de que atitude nós devemos tomar, mas é para que eu e você também tenhamos uma referência do que acontece quando eu me posiciono e eu decido de verdade fazer aquilo que até então meu mestre Jesus está dizendo que é interessante para mim. Ele não está dizendo para mim e para você que a atitude é só eu negar, carregar minha cruz e dizer, não, vou seguir Jesus agora, certo? Mas quando você segue Jesus, acontece o quê? O boleto para de chegar quando você começa a seguir Jesus? Quando você começa a seguir Jesus, algum ente querido seu vai parar de sofrer na pele alguma coisa? Quando você segue Jesus, a conta bancária vai aumentar? Quando você segue Jesus, a corrupção para de acontecer? Quando você começa a seguir Jesus, as coisas da sua vida começam a melhorar em qual sentido? O que a gente está compartilhando aqui enquanto sal, e diga-se de passagem, um sal não é um movimento isolado, é um movimento que faz parte de um corpo, de uma comunidade, de uma igreja, e nessa igreja tem pessoas, e essas pessoas, a Bíblia, Paulo denuncia que nós nos chamamos uns aos outros de corpo. Essa comunidade, essa igreja local que se organiza, ela vive processos. E nos processos de viver e ser igreja, não existe só momentos de bonança e momentos alegres e momentos extremamente frutíferos. Mas existem também momentos de adoecimento, existem momentos de escassez. Na verdade, andar com Jesus também nos permite, ao conviver uns com os outros, não só transmitir coisas boas, mas muitas vezes também contaminar uns aos outros. Você sabia disso? Se você certa vez ouviu que igreja é lugar de amor incondicional, você escutou certo. Mas o amor incondicional que é a igreja não há porque existem pessoas lá. Existem porque existem pessoas que têm a sua vida inspirada em Jesus. Mas no meio disso tudo, para que eu e você possamos conhecer o que é amor incondicional de verdade, a gente também muitas vezes passa e vive o extremo de conhecer o outro extremo, daquilo que é superficial, daquilo que não é amor e daquilo que verdadeiramente é o contrário dele. E por conta de conhecermos o contrário, nós começamos a tipificar com mais clareza ou a entender com mais clareza o que é que seria esse amor. E a gente cantou isso aqui, os meninos tocaram isso aqui, cantaram a música do Rodolfo Abrantes, Até que a Casa Esteja Cheia, e tem um trecho da música que ele fala que das minhas feridas saia poder para curar. Em pleno 2021, onde qualquer movimentação errada, ou fala errada, ou pensamento mal colocado significa ser cancelado na hora, ser corrigido, e eu tenho uma teoria que o mundo é uma igreja ao contrário, é uma igreja invertida. O mundo também tem os seus líderes, os seus pastores, as suas filosofias, os seus cancelamentos são como se fossem exortações sociais. Em tempos como esse de hoje, diga-se de passagem, né? O que eu quero dizer é que o que nós estamos tentando fazer aqui não é negar para você os fatos. Não é dizer que Covid não existe. Não é dizer para você que
igreja ou Jesus, depois que você aceita ou depois que você começa a se relacionar com ele, coisas ruins não continuam acontecendo, porque continuam. Mas na verdade, uma das explicações, um dos meus entendimentos a respeito desse texto, é que Jesus mais uma vez está apontando para um lugar onde as pessoas hoje escondem. A gente está vivendo numa sociedade, digamos assim, quem sou eu para dizer, mas é a minha opinião, onde nós valorizamos a aparência no lugar da essência. E Jesus mais uma vez está ensinando, através do grão, através da morte e através da vida, que o lugar onde eu preciso olhar de verdade não é para performance. Porque talvez você se desgaste com esse papo de amor, de igreja, de Jesus, porque você olha justamente para o lugar finito, para o lugar limitado e impotente que somos todos nós, que somos pessoas. Mas Jesus está apontando para uma coisa onde a gente muitas vezes se esquece, que não depende de 4 músicas, um aviso e um tempo de pregação, não depende de uma cadeira acolchoada de uma instituição para você sentar e escutar alguma pessoa falando sobre Jesus. O que Jesus está nos ensinando não tem a ver simplesmente com você ser um cara que tem muitos seguidores, e você fala até verdade, você talvez fale até de Jesus, e você tem um poder de arregimentar, de engajar feedback muito grande. Jesus não está falando sobre performance. Jesus está falando sobre uma metanoia. Jesus está falando sobre uma transformação interior. E quando ele está falando sobre esse grão e nos comparando, e comparando a nossa vida, comparando os nossos valores, as nossas virtudes, as nossas esperanças, e colocando essa ótica como sendo importante para eu me engajar com isso e eu entender o que ele quer dizer, eu compreendo que Jesus está me ajudando a entender que o negócio é de dentro para fora. Jesus está me ajudando a compreender que a vida coletiva ela é muito importante, mas ela ganha sentido quando ela primeiro ganha sentido aqui para mim, aqui dentro. Eu particularmente consigo detalhar vários momentos da minha vida, mapear e escrever vários momentos da minha vida onde a minha alegria dependia muito mais daquilo que estava fora do que algo que acontecia aqui dentro de mim. Onde talvez num momento para eu me divertir ou para me sentir amado, aceito, ou deveria de verdade ter um feedback daquilo que estava fora de mim. E tendo a impressão que se isso acontecesse de fora para dentro, iria acontecer de dentro para fora também. Se você pudesse agora fazer uma continha simples aí, aqui onde você está, entre ter, ser, o que é que vem na frente? Entre ter e ser, o que é que vem na frente? É ser que vem na frente e depois ter? Ou você ainda acha que você precisa ter para você ser? Ah, não, eu vou ser crente mesmo de verdade, eu vou seguir a Jesus quando eu tiver minhas contas tudo paga. Aí, poxa, aí vai ser show. Poxa, eu vou ser mesmo assim, meu irmão, você crente, você é uma mulher de Deus, quando eu realmente tiver a calça colada e o tênis da Vans, e aí eu vou para tal igreja, aí eu vou ser crente. Não, eu vou ser crente. Aí você fala assim, não, Rafa, isso é muito fácil de responder. Vamos lá, tá dizendo que ter vem na frente. Então, mas todo mundo sabe que é primeiro ser, depois ter, certo? Mas vamos lá. As tuas ações, elas refletem o que você quer ter? Ou as tuas ações refletem um contentamento pelo que você tem? Presta atenção. As tuas ações refletem aquilo que você quer ter? Ou as tuas ações refletem um contentamento pelo que você tem? O que você faz hoje tem a ver com o mundo dos sonhos que você quer ter? Ou o que você é hoje reflete aquilo que você se contenta? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que o convite de Jesus, de fato, onde na minha ótica inclui essa metanoia, essa transformação interior,
que faz com que algo aconteça de dentro para fora, te dá como consequência, sim, poder olhar para fora de uma maneira muito especial. Jesus também fala lá no livro de Mateus 6 algo muito interessante. Lá no capítulo 6 de Mateus, na verdade, ele fala que se os meus olhos forem bons, o meu corpo todo será luz. Mas se os meus olhos forem maus, o meu corpo todo é trevas. Mês passado a gente estava numa pegada falando sobre um tema saúde e vida. Talvez tentando desmistificar um pouco, dizendo que espiritualidade também tem a ver com a saúde do seu próprio corpo. Espiritualidade não tem a ver só com você virar santão, bater asa, voar e virar anjo, não. Espiritualidade tem a ver com o chão da vida, tem a ver com saber fazer as coisas simples, tem a ver com vencer o tédio do dia a dia, entender que o seu dedo medir é importante. E entender que eu e você muitas vezes precisamos criar vergonha na cara e parar de botar a melhor gasolina no carro, mas escovar o dente com a pior escova. Isso também tem a ver com a espiritualidade que Jesus ensina pra gente, de coisas simples, de saber tratar o outro, de saber lidar consigo. E agora que a gente está falando e começando esse mês dizendo e falando, conectando com essa metanoia interior e falando que Jesus está querendo falar sobre isso também, essa transformação de dentro para fora, me desafiando e te desafiando a entender que performance, que o ir e vir que nós estamos limitados agora, porque um dos cansaços desse tempo não é o cansaço de ir e vir, não é o cansaço da correria do trânsito, não é o cansaço da correria de trabalhar muito, talvez, não é aquele cansaço de passar o dia fazendo diversas atividades, é justamente o cansaço também por não ir e não vir. Justamente porque eu fico mais tempo em casa, eu fico mais tempo numa rede social, ou fico mais tempo pensando em como é que tudo isso vai acabar, e isso também me gera um conjunto de micro frustrações que lá no final do dia se acumulam e dizem assim para mim: o que é que você fez de positivo? O que é que você fez que realmente te deu um senso de eu estou fazendo algo de verdade? Por mais que você se diga aí alguém que crê em Jesus, alguém que faz alguma coisa para Deus, mas isso afeta a todos nós. Mas a conexão aqui é para dizer que talvez nessa metanoia interior, onde performance não se sobrepõe a isso que está lá dentro, para esse grão de trigo morrer e gerar vida, talvez você já entendeu isso. O desafio não é só você entender essa palavra, mas o desafio é você escutar e se comprometer com o que você está ouvindo. Que pode ser que você ouça, mas você não se comprometa com o que você está ouvindo. E ao se comprometer com isso que Jesus está falando, e fica o desafio para você nessa noite, deixar esse grão de trigo morrer talvez exija algumas coisas. E a partir da minha experiência, vendo também, vivendo com muitos para entender que essa experiência é coletiva, eu quero te dizer uma coisa. Talvez na sua mente, na sua visão ética, deixar o grão de trigo morrer é só não matar e não roubar. Ou talvez deixar o grão de trigo morrer é só no lugar de você ir para a Babilônia, curtir, usar droga, beber, o que quer que seja, ficar muito louco, muito louca. É só deixar isso e ir para um culto de domingo. Ou talvez é só deixar isso e servir em alguma repartição ou área da igreja. Ou talvez é deixar isso tudo de lado e viver missões. Vou viver missões, vou morar não sei aonde, vou me deslocar para tal lugar para viver isso. E talvez essa metanoia se limite a isso para você. Eu sou um discípulo de Jesus que depois desse tempo inteiro caminhando com ele, e já se vão aí quase 2 décadas, e diga-se de passagem, essa minha caminhada com Jesus tem a ver com esse lugar onde eu cheguei aqui há muito tempo. Vi uma galerinha aqui, eu pensava que a galera que vinha pra cá, surfistas de Cristo, na época que a gente chamava, a galera vinha pra fumar e ler a Bíblia. E achava que essa galera daqui era mente aberta e tal, e não sei o que, pode fazer qualquer coisa, e vamos nessa. Depois de um tempo eu percebi
que existem coisas muito pequenas que me escravizam de tal maneira que elas não me deixam desfrutar de coisas muito grandes. Presta atenção. Eu me percebi escravo de coisas aparentemente muito pequenas que não me deixam desfrutar de coisas muito grandes. Dá para entender? E o que é que isso tem a ver com esse princípio ético? Porque não tem a ver só com não roubar ou não matar. Tem a ver com quem são os teus ídolos. E onde existem ídolos em você, o grão de trigo não morre. Quais são os teus ídolos? Quais são os teus ídolos? Quais são as coisas que você acha que são pequenas, mas na verdade eu e você não abrimos mão? Eu sempre costumo partilhar um exemplo onde eu tinha certeza que eu não abria mão de um celular e de uma rede social. E por causa disso eu quis ir atrás do ladrão, com o motoqueiro da escola que eu dava aula, para ir atrás do celular, porque na minha cabeça quem vai ser esse cara sem aquele celular? Eu tenho que ir lá. Se eu ia tomar um tiro eu não queria nem saber, se eu ia vacilar eu não queria nem saber, mas eu queria pegar meu celular. Talvez você consiga mapear algumas coisas da sua vida que parecem coisas pequenas, mas são verdadeiros ídolos. E por conta desses ídolos, o grão de trigo não morre. Eu não quero aqui ser pessimista e dizer para você assim, ah não, você acha que a prova é só isso? Eu gosto às vezes de falar para alguns alunos, ah, você acha que é só isso a prova? Tá enganado, é bom. É bom mostrar para o outro que é difícil, mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero dizer é que o que Jesus está falando é que deixar esse grão de trigo morrer não tem a ver com aquilo que a gente abre mão fora, mas tem a ver com aquilo que eu abro mão dentro do meu coração. Talvez o não perdoar o seu pai, o não perdoar a sua mãe, ou detestar um irmão dentro de casa, odiar um vizinho fora de casa, ou ser falso com a pessoa dentro do trabalho, ou ser um cidadão sem exemplo, provam que o grão que você é, que vem lá de trás, tem mais a ver com muitos maus hábitos coletivos, e que você até falou quando você colocou uma pulseirinha do reggae no tornozelo, quando você começou a curtir reggae e o Bob Marley, você até achou que você era da paz, mas você sabe que dentro de você, aquilo que prevalece é um ódio sem controle. Talvez você até achou que porque você comprou uma prancha, começou a surfar, você começou a andar de skate, começa a tocar um reggae, você talvez até achou que por causa disso você tem algum merecimento, você é do meio ambiente, da natureza, você gosta do mar e tá tudo certo. Mas talvez você precise entender que alguns ídolos que tem dentro da gente nos sufocam, não deixam a gente viver coisas grandes, porque eu estou escravizado por ídolos que moram dentro de mim. E quando eu vejo Jesus nos ensinar isso, é um desafio a viver essa metanoia. A palavra de hoje, quando a gente fala sobre grão, povo e palavra, é porque ao longo da história, o que nós percebemos, não é esse Deus que dizem por aí, não é essa associação desse Deus, que parece que se resume a um Deus militarista, que dá vida e tira vida, dá vida e tira vida. Mas tem a ver com um Deus que ao longo da história olha para a humanidade decidindo não contemplar o seu amor e seguindo o exemplo de Adão, dizendo não a Deus. O que se percebe é um Deus que através do seu Filho Jesus nos permite tomar a decisão do segundo Adão, que é Jesus, e agora começar a passar a dizer sim a Deus. E porque eu digo sim a Deus, eu quero entender que esse legado que foi deixado para todos nós, especificamente a nível de Brasil para todos nós, ele aparentemente precisa de decisões políticas para que todos nós sejamos salvos. Mas essa salvação, essa transformação, não depende dessa movimentação política, mas depende da minha metanoia pessoal, daquilo que Jesus faz encarnado na minha pele e com a minha história. Mesmo com os meus maus hábitos, com os meus vícios, com os meus traumas, é aí que Jesus decide entrar e fazer morada, para que esse grão morra e para que agora eu comece a gerar vida. Não gere só o grão dos maus hábitos, a multiplicação dos frutos dos maus hábitos que historicamente
eu e você somos submetidos. Que o Senhor te abençoe, que na segunda-feira que vem você, se de repente quiser, puder, chega aqui conosco. A gente vai ter mais um momento de música, fica aí conosco. Qualquer coisa, manda um direct pra gente, compartilha. Tá difícil, tá com vontade de tirar a própria vida, tá depressivo, não tá conseguindo mais lidar com a contingência que tá pesando para você. Nós estamos aqui através de grupos de relacionamentos, através do Viver Igreja, e você é convocado, cara, por Jesus para deixar com que esse grão de trigo morra, para que coisas novas e coisas de vida comecem a acontecer na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, fica aí com a gente tem só um intervalozinho rapidinho e a gente continua. Estava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes do meu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom. Assim se entregou, jogo impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. Tem sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Jogo impressionante, do amor de Deus, jogo que deixou as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Jogo impressionante, infinito, ousado amor.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.